tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigado por já estar desse lado. É muito bom sabermos que já estão preparados pelas 15 horas, de segunda a sexta-feira, sempre prontos para nos receber, saber mais sobre este programa e pelos projetos que aparecem. Exato, e conhecer as nossas convidadas. Boa tarde, isto primeiro, digo eu, que não disse, não é? Estou-me a ajeitar agora. Boa tarde, disso. Ai, meu Deus, isto já é assim. Já é de tarde, já começo a ficar assim cansada. É sempre uma alegria estar aqui, é sempre uma alegria trazer estes projetos, as nossas convidadas, e é sempre uma alegria, apesar do frio, de lá fora. Rachar. Lá fora. Lá fora está frio e aqui lá um bocadinho também. Mas aqui dentro, agora os nossos técnicos passam, aqui dentro está sempre quentinho. Não, eles passavam se eu fizer tudo. Nem sempre, era o coração. Tudo. No nosso coração está sempre quentinho, na nossa conversa está sempre quentinho. E quem não está quentinho, olha, é que sai um chazinho e depois mande vir aqui para nós. Dê um abraço caloroso. Exato. Oh, tão fofinha. Foi lindo. Foi. Cláudia, as nossas redes sociais? Então, redes sociais, temos o Facebook Conversa de Mulheres e o Instagram conversa.mulheres. Esteja sempre dentro daquilo que nós colocamos lá, o que as convidadas apresentam. E também através do YouTube você consegue aceder a vídeos, programas, convidadas. Então, canal Coriacos TV, playlist Conversa de Mulheres e divirta-se. Reveja tantos dos programas, partilhe os programas com os seus amigos e pronto, não é fantástica esta ferramenta? É fantástica esta ferramenta e como eu sempre digo, não se esqueça que mesmo que até seja naquele dia um tema que parece que não é tanto a sua cena, isto foi uma coisa à jovem, ou não há jovens, se calhar aos que acham que são jovens, não sei, mas que pareça que não é tanto aquilo que gosta, que acha que é interessante, as nossas convidadas são sempre uma caixinha de surpresas, não é? É verdade. E sai de lá sempre uma história fantástica, não é? E por isso o nosso genérico fala das mulheres empreendedoras, inspiradoras, motivadoras, porque é esse o objetivo do programa. E assistentes, vamos cá tirar o cabelo da Ruth, aqui está no sítio errado. É para ali, Cláudia. Estás a mandar o cabelo para o sítio errado e ele não quer ir. Ok. E então, vamos receber a nossa convidada, já dissemos tudo, acho eu, já falámos do YouTube, Instagram, Facebook, contamos com as vossas participações, sempre dizemos, se tiver alguma sugestão, se conhecer alguém que achava que era interessante sentar-se na nossa cadeira da conversa, mande vir, que nós temos todo o prazer em conhecer essas mulheres fantásticas por esse mundo fora. Exatamente. Então hoje vamos receber a Cristina Melo. Olá, boa tarde, seja muito bem-vinda. Olá, Cristina, bem-vinda. Obrigada. Que não é a primeira vez que cá está. Pois não é? Vem na primeira temporada? Vem na primeira temporada. Ainda me lembro. Ainda se lembra? 22 de janeiro de 2017. Pronto, então está quase a fazer um ano. Cláudia, vou-te explicar. 17, 18, 19... Vai fazer anos. 20, está quase a fazer 21, 22. São 5, uma mão cheia, meia dezena. E dia 16 fazemos anos. Exatamente, pronto. E tu podes vir. E eu posso vir desta vez. Pronto. Então, Cristina, é sempre um prazer tê-la aqui. Obrigada. A Cristina é artista plástica, verdade? Exato. Conte-nos de onde é que veio este gosto? Desde sempre, desde pequena, não estava muito virada para isto. Como é que foi? Como é que isto aconteceu? Sim, desde pequena. Desde pequena, influência do meu pai. Influência do seu pai? O seu pai também era artista? Sim. O meu pai também era um artista. O meu pai dourava altares de igrejas, fazia assim uns trabalhos interessantes. E eu lembro-me... Mas era a mesma profissão dele? Sim, depois... Ou era tipo um hobby? Alguma coisa não, que fazia? Ele começou... O início da carreira dele foi aí. Pronto. Depois, entretanto, isso também acabou. E depois começaram com exigências. Ele não era uma pessoa com estudos, não é? Pronto, claro. E então dedicou-se a pintor da construção. Sim. Mas... E lembra-se de ir com ele alguma vez fazer essas coisas ou não? Ou lembra-se de o ver fazer? Ou... Não. Eu lembro-me dele pintar aquelas camas muito, em ferro, não é? Sim. E ele dourava essas... E dourava portas e armários. Isso eu lembro. E, aliás, ele até me ensinou a fazer esse trabalho.
Mas eu lembro-me deste Se calhar agora vai dar jeito, que isso agora eu acho que está quase a voltar à moda. Pois é, Tá. é verdade. Não é? Tudo douradinho, tudo não sei o quê. Portanto, se calhar, Cristina, tem aí um bom investimento. Eu vou prolongar a memória dele, não é? Pois, claro. Mas eu lembro-me, pequenina, dele com miolo de pão a fazer o meu rosto. Com miolo de pão? Com miolo de pão. Tirava o miolo de pão, aquele depois pão escuro. Amassava. E então fazia o meu rosto, animais, cãezinhos, punha um bocadinho de água. Punha um bocadinho de água. Não. Não? Fazia só água. com miolo? É só com miolo. O fermento também era outro, era melhor, não era fermento natural, agora o fermento já não é natural. E dava mais, era mais maleável, não é? Sim, eu lembro-me de em pequenina, uma vez a minha avó fazer connosco uma atividade, lembro-me até hoje, que fizemos isso com miolo de pão. Tenho ideia que juntámos um bocadinho de água porque aquilo ficou assim, era assim um bocadinho mais maleável do que, lá está, só um miolo de pão. Mas se calhar é disso. Mas este era pão, a textura. eu lembro-me que era um pão escuro, comprido, e ele tirava o miolo e começava a trabalhar. Incrível. E pronto, mas isto também já é genético, não é? Sim, claro. Entretanto fui para a escola e de facto comecei a ter gosto no desenho e na pintura, e os meus trabalhos estiveram sempre em exposição, normalmente iam sempre para exposição. Pronto, depois, mais tarde... E estudou isso mesmo? Estudei mesmo pintura e desenho. E como é que foi? Porque já estamos a falar há uns anos atrás, não é? Como é que era nessa altura estudar pintura e desenho? Que ainda hoje... E eu acho que há um bocadinho aquela ideia que é artista, não vai ter muito futuro, o que é que vai fazer com isto, não é? Assim. E acredito que se calhar há uns anos atrás ainda mais isso seria, não? Tem razão. Quando eu disse que queria ir para Belas Artes, meu pai, Belas Artes, isso é uma miséria. Isso é uma bela arte de não ganhar dinheiro nenhum. Exato, uma bela arte de passar fome. E o seu pai sabia muito bem do que estava a dizer. Pois, mas ele nunca me deixou ir. Eu só recomecei os meus estudos já depois de adulto, já depois de ter saído de casa. Então, e o que é que fez nessa altura que o pai não deixou ir? Foi estudar o quê? Tirei cursos. Tirei alguns cursos. Depois, então, resolvi seguir pintura, porque já era uma mulher livre, já não tinha aquela presa. Sim, já não estava debaixo aqui debaixo da influência do pai e fui para o Arco e de facto especializei-me em pintura e desenho e tive outras cadeiras, claro. Fui para António Rui também, primeiro fui para António Rui, depois fui para o Arco. E foi para António Rui já crescida? Sim. Com os outros miúdos lá também? Sim, tinha 20 e poucos anos. Pronto, mas mesmo assim era alguma diferença de idade, na António Rui 16, 17? Havia muitas à noite, pessoas. não é? Porque eu trabalhei. Ok. Trabalhava num colégio. Portanto, era à noite. E eram praticamente até mais velhos do que eu. É? Eu era também das mais novas. Era? Que engraçado. Pois, como era à noite, se calhar já era diferente. O ambiente era diferente e era já pessoas adultas, não é? Então, e quando o seu pai disse, não vais seguir nada disso? Eu fiquei... Porque, sabe o que é ser filha única e ter um pai e uma mãe ali sempre? Ela não sabe o que é ser filha única. Não sabe, eu não é? também não. Só soube durante 5 anos. A tua vida foi boa até. Foi boa. E depois com uns pais já com uma certa idade, não é? Pois. E isso foi um bocadinho complicado. Mas depois... Os pais espelham muito as suas coisas nos filhos, não é? Para mais quando são filhos únicos e para mais quando são pais quando já são pais com uma idade mais avançada. Os meus pais já... A minha mãe casou com 40 anos, portanto está a ver. Pronto. Foi uma senhora à frente. Eu fui ser muito protegida por eles e isso também me prejudicou. Certo aspecto prejudicou. Entendo hoje, na altura não entendi muito bem, mas pronto. Já passou, já não passou. É? Há muitas coisas que os pais fazem pelos filhos que os filhos não entendem na altura e que entendem depois, não é? Mas também às vezes há coisas que poderiam ser feitas de outra maneira. Sabe que os pais têm muita influência num filho. Mas eu fui sempre às vezes um bocadinho rebelde também. E sempre, porque queria seguir a sua paixão. E como é que foi? Quando esteve na António Rui, o curso gostou logo? Achou que afinal Gostei não era imenso. bem aquilo? Gostei, e tive bons mestres. Nessa altura havia, de facto, agora já não é assim, mas tive mestres ótimos que me incentivaram. E por acaso fui uma boa aluna na António Rui.
Que recordações é que tem desse tempo da escola? Oh, recordações fantásticas. Lembro-me de ir no metro e tinha, na altura, usava-se... Eu tinha um colega com um cabelo giríssimo. Ele cortava aqui o cabelo muito... Qual, máquina zero, e depois tinha aqui uma crista. Sim, cheia, sagrada. sim, sim. E íamos no metro e ele assim, Cristina, sabes? Olha, tu e eu fomos os melhores a desenho, não sei o quê. Sabes que o professor era escultor. Eu tive 20, tu tiveste 18. Boa! Pronto, pois. Assim... ele é... mas... eu lembro-me que o professor... esse professor, fiquei com ele... Marcou-me esse professor. Todos eles. Teresa Quirino, por exemplo. Também era escultor, também marcou imenso, ajudou-me imenso. Porque assim, os professores de António Rui ajudam muito os alunos. Porque explique-me uma coisa, em artes, porque eu sou de matemáticas. Matemáticas há certo e há errado. As coisas funcionam, pois, está a pensar assim, coitada. Coitada, mas é que eu nunca gostei de matemática. Eu percebi esse seu ar, não se preocupe. E eu também nunca soube desenhar. Mas como é que se avalia? Como é que isto funciona? Porque a arte é uma coisa subjetiva, é uma coisa que depende da pessoa, não é? Como é que há uma arte certa ou errada? Como é que se avalia? O que é que se aprende? Sempre tive esta curiosidade porque é tão diferente tudo aquilo. Não há certo e errado, não é? Ou há certo e errado? Também há certo e errado, porque as coisas têm que ter o seu lugar, não é? Portanto, há uma certa ordem, um certo master ali para a arte numa também. Numa tela tem que haver uma esquadria, não é? Para colocarmos tudo no devido lugar. Pronto. Não é? Isso também é matemático. As cores, exato, e a escolha das cores nas coisas. Sim, tem que haver uma certa harmonia, não é? Não é assim... Não é por gosto? Depois a pessoa tem que ir desenvolvendo, não é? A pessoa inicia um desenho, depois vai surgindo ideias e mais ideias e não sei o quê. Então quando diz que... Mas há coisas que já estão em nós, já estão aqui, no nosso sótãozinho, não é? Sim. Que nos marcaram de infância. Eu hoje faço coisas que, quando olho para trás, vejo são coisas que eu vi quando era miúda. Como por exemplo? Quando era criança. Como por exemplo? Certos desenhos que eu faço. Sim. Em espiral e tudo. Vejo que o meu pai fazia isso em pinturas. Quando pintava móveis. Ok. Ficou-me. Inspira-se nessas coisas, não é? Sim, nesses padrões, muito. Vamos assim dizer. Exato. Coisas que vi quando era miúda, não é? Eu ia muito, lembro-me que os meus pais levaram-me à Feira Popular e aqueles carrosséis e aquelas cores todas, aquilo marcou. Porque a infância marca-nos para toda a vida, não é? Claro, sempre. E quanto mais rica for a nossa infância, para nós, isso para nós, até para a nossa vida posterior, não é? Uhum. Mas o meu pai influenciou muito, sim, nesse aspecto. Mas, de facto, em pintura tem que estar tudo ali certinho, não é? Então, estava-lhe a perguntar, quando diz que esses mestres, esses professores, referiu aqui 2 professores que a marcaram mais, o que é que eles lhe transmitiram? O que é que eles lhe ensinaram? O que é que foi as coisas que leva consigo hoje? Eles motivaram-me e estimularam-me a desenvolver a minha técnica. Porque eu iniciava, eles pediam-nos, façam isto. E a partir daí eu fazia exatamente aquilo que eles pediram, mas depois também fazia eu própria. Expunha ali o meu trabalho, aquilo que estava em mim. E isso foi muito, muito importante. E eles depois também me ajudaram. Coloca assim. Isto não fica tão bem, isto Exato. Podes melhorar com isto, não é? De facto, eram professores extraordinários que não me ajudaram só a mim, ajudaram todos. Claro, não é? claro. Sim. Pronto, eles já eram pessoas de uma certa idade e já tinham... quilómetros e quilómetros de pintura feita. Sim, digamos que sim. Mas eles veem logo quando um aluno tem talento e quando não tem, não é? Depois e tudo tem que ser desenvolvido, não é? Pois, porque também há de haver muitas pessoas que gostam de ser artistas, mas que se calhar não são tão criativas ou não têm tanto esse bichinho, não é? Tem que haver criatividade, não é? Sim. A pessoa tem que ter as bases e depois a partir daí tem que criar coisas, não é? Eu, por exemplo, gosto imenso de pintar a figura humana. Gosto imenso. Quando nós tínhamos modelo ao vivo, eu ficava satisfeitíssima. Modelo ao vivo, para mim, era ótimo. Porque eu sempre gostei daqueles contornos, seja do homem, seja da mulher. Eu adorava.
E pronto, e a paixão pela figura humana talvez começasse daí. Começou pela António Arroio, sim. Porque nós tínhamos modelo ao vivo. E depois passei para o arco, que também tínhamos, não é? Aí desenvolvi mais. Depois... E que técnicas é que aprendeu? Depois já vamos saber quais é que são as que usa mais hoje em dia, mas o que é que se aprende? Todas. No arco... O arco é o quê? É uma escola de artes também. Eu no arco aprendi a técnica, sobretudo, foi muito boa, com uma pintora mexicana. E aprendi, sobretudo, a técnica do acrílico. Do acrílico? Pintura com acrílico. A óleo, não é? Mas eu, sobretudo, o acrílico. E eu hoje pinto praticamente em acrílico. Já pintei a óleo. As primeiras exposições que fiz foi a óleo. Hoje só pinto Qual acrílico. É a diferença de pintar a óleo e acrílico? Ensine-me lá. Tente-me ensinar, que isto é difícil. Isto aqui é difícil, eu e as pinturas. Pronto, o óleo é uma técnica diferente porque é mais sedosa, dá mais para trabalhar, para moldar, não é? O pincel e a tinta, a própria tinta. A secagem é mais demorada, o acrílico não. O acrílico tem que ser uma técnica já bem enraizada. Porque rapidamente pode ficar tudo certo. É diluída em água, rapidamente seca. Pronto, e pode ficar tudo errado ou tudo muito bonito, não é? Exato. Mas eu costumo dizer que em pintura fazemos sempre milagres. O artista consegue sempre dar a volta àquilo tudo. Então, e depois estudou e estava a trabalhar ao mesmo tempo, não é? Pronto. Há alguma coisa nada a ver com pintura nem com artes? Não. Trabalhei num colégio. Pronto. E como é que foi aqui o seu percurso de vida depois disto? Depois disso, acabei o curso, comecei a expor. Fui convidada, expunha. E onde é que pintava? Na sua casa? Não, tinha um ateliê. Ok, tinha um ateliê. Que por acaso o meu pai é que teve a amabilidade de o construir, digamos. Então o pai afinal não era assim tão contra. Pois, o pai só não queria era que tivesse ali uma profissão mais certa. Pois, é que o pai começou a ver os meus trabalhos e começou-se também a apaixonar pelos trabalhos da filha e pronto. E então ele um dia cria ele próprio um espaço magnífico, forrou-me tudo em madeira e eu aí deliciei-me, não é? Estava aí no meu mundo. Como eu costumo dizer, o meu útero. É o meu útero. É o meu espaço. E ainda viu algumas exposições minhas. Entretanto, tive ali um tempo que tive que deixar de pintar por motivos de saúde. E pintava sempre a óleo, acrílico, nessa altura já? Sim, a óleo. Telas muito grandes, telas mais pequenas? Nessa altura pintava mais a óleo. Sim. Telas grandes, sim. Sempre gostei de pintar telas grandes. Quanto tempo demora a pintar uma tela? Isso depende. Eu posso pintar uma tela numa tarde, como posso pintar uma tela numa semana. E aquilo desenha-se primeiro, ou nem por isso? Sim. Primeiro desenha-se. A carvão? Com lápis, sim. Eu costumo desenhar assim a lápis, carvão. Quando está a desenhar, já está a imaginar que cores é que aquilo vai ficar? Ou não? Sim, às vezes, nem sempre. Começo a trabalhar, depois surge ideia e não sei o quê. É assim, eu até gosto mais, claro que nós temos que desenhar, não é? Mas eu até prefiro logo pintar. Pois. Aquela ideia mesmo de cabelo pintar, para cima. Aplicar a tinta. Então alguém desenhar e a Cristina vai pintar. Eu gosto mais até de pintar do que desenhar, mas para ter um bom resultado, uma boa pintura tem que, de facto... Tem que começar logo assim, não é? Tem que desenhar. Então o que é que pensa em desenhar? Como digo, eu cheguei a fazer exposições, mas também cheguei a pintar encomendas, não é? Sim. Retratos, paisagens, e a fazer isso tudo. Porque no início comecei por ter encomendas. Depois, entretanto, começaram a ver o meu trabalho, tiveram conhecimento e começaram a convidar-me para expor. E aí já deixou de ter outro trabalho secular ou não? Sim.
Já só depois, vivia mesmo da arte? Sim, sim, vivia da arte, mas entretanto também comecei a dar aulas. Aulas de? Desenho. Como é que surgiu essa oportunidade, essa ideia? Concorri. Dá aulas a alunos de que idade? Há alguns anos, sim. Dou expressão plástica, sim. Desenho e pintura. Expressão plástica é aos mais pequeninos, não é? São as chamadas AECs. As AECs, sim. E dou pintura e desenho num colégio. Por acaso, eu é que dinamizei essa disciplina, que se chama Pintura, as primeiras ilustrações, num colégio. E dou desenho e pintura também em 2 escolas, a seguir ao meu trabalho, não é? Na minha escola, porque eu dou aulas no agrupamento de escolas Reinaldo dos Santos, em Vila Franca. E, entretanto, começaram-me a convidar para dar desenho e pintura a miúdos. E como é que é os miúdos com o desenho e com a pintura? O que é que acha? Os miúdos adoram. Os miúdos adoram. Quando me vêem mais em uma festa, porque é importante para eles, de facto. O que é que costuma fazer com eles? O que é que são as atividades? Tantos trabalhos. Tenho que fazer tudo em casa primeiro. Já tenho que ir com as aulas todas preparadas. Porque eu tenho praticamente uns 200 alunos. Pois. Há cerca de 3 anos também fui convidada pelo Conservatório Silva Marques para dar formação. Sim. São aulas, as tais aulas de coadjuvação a professores. Sim, porque os professores, principalmente nos níveis mais baixos, têm que fazer todas as áreas, não é? São os professores multidisciplinares e nem todos têm jeito para as mesmas coisas, não é? Portanto, o Conservatório Silva Marques convidou uma série de professores ligados às artes, pintura, teatro, balé, expressão plástica, lá está, para darmos aulas, de facto, a várias escolas. E explique-nos porque é que é importante os miúdos terem expressão plástica, porque às vezes os pais têm muito aquela ideia que a matemática é que é importante, o português é que é importante, o inglês, e esquecem-se que se isso existe, porque é que é importante, neste caso, a expressão plástica? Temos as outras, temos a expressão corporal, temos a expressão física e motora, mas porque é que isso é importante? Exatamente, tocou bem eu, por acaso, reparei que há certos alunos que me chegaram a dizer isto é uma disciplina que não tem muita importância. Eu disse, tem mais importância do que aquilo que tu pensas. Porque eu de facto, eliminei a ideia errada que os miúdos traziam já de casa. Pois. E eu disse, não é tão importante porque, eu até tenho conversado com colegas minhas, os miúdos, até para as outras disciplinas que têm, estão mais motivados. Há outra alegria nos miúdos, outra vivacidade. Os miúdos, quando saem da expressão plástica, os miúdos parecem outros. Elas próprias, as professoras titulares, o dizem. Incentiva-os. Vem o facto, as formas, a cor, toda aquela composição faz-lhes muito bem, a nível psicológico, a nível motor. É importantíssimo. Os pais às vezes esquecem que, por exemplo, um aluno pequeno para agarrar num lápis precisa ter a parte motora trabalhada, a expressão plástica ajuda, não é? Ajuda imenso. Um aluno, lá está, como disse, uma criança que vê que pinta um desenho e aquilo está bem pintado, eu sofri isto a minha vida toda, sempre estava fora do risco, sempre estava mal. No nosso tempo, quando eu era mais nova, não havia muito isto, não é? O que a gente aprendia era fazem uns desenhos, cortem uns papéis, fazem uns picotados não era? Para mim foi. Eu também foi. Pica as letrinhas, era a nossa expressão plástica, era picar as letrinhas, cola, recorta, pinta, e não havia muito esta coisa de fazer alguma arte, de usar a plasticina, de fazer qualquer coisa, não é? Porque uma criança que consegue fazer e que acha que aquilo está bonito, fica toda orgulhosa. E isto é muito importante. Claro que é um estímulo. Eu hoje em dia ensino-os a pegar no lápis. Eu digo, eles pensam muitas vezes que estão a pintar. Não estão a pintar, estão a riscar. Viste? Eu arrisquei a minha vida toda. Não sei se ainda pinto. Isso não é de facto pintar, isso é riscar. Eu não quero que risque. Por isso por exemplo, eu uso muito os lápis de cera. E os lápis de cera, a criança não pega no lápis de cera como pega no outro lápis. Deita ao lápis e trabalha com o lápis, assim, deitado. É? Pois. Eu ensinei assim. E tenho feito trabalhos giríssimos nos miúdos. Muito. E eles devem adorar, não é? Adoram. Eu exijo sempre lápis de cera. Tudo, sobretudo lápis de cera.
e ensino-os, lá eles ficam. Há miúdos interessantíssimos. Que técnicas é que ensina aos miúdos? Porque tem que ser técnicas mais simples, não é? Claro, eu no 4º ano já estou a colocar objetos na secretária para eles começarem a desenhar. Mas por acaso é assim, temos que dar os parabéns também, porque há muitas educadoras e professoras que já fazem isso. O meu filho, quando tinha 3 anos, foi o primeiro ano que foi para a escola, a fazer 4, a professora pôs-lhe um quadro, A Natureza Morta de... É uma conhecida, não me lembro agora do nome. Pôs um quadro à frente deles todos, 3, 4, 5 anos, e eles estiveram a pintar. Foi muito giro. Claro que o que eles fizeram, como disse, foi riscos, não é? Eles tinham... Mas o facto daquela senhora que durante o ano foi fazendo isso. Trazia quadros conhecidos, punha lá e eles pintavam os quadros. Eu lembro daquele que era A Natureza Morta, porque tinha a ver com o outono e tudo, aquelas cores, aprenderam a cor de laranja e tudo, mas eles pintavam. E isto é uma maneira super interessante de os motivar, porque quem sabe estão ali os nossos Van Goghzinhos, estão lá, os nossos Dalí, estão ali a crescer, não é? Não é o caso também, eu acho, do meu filho, mas eu acho que é importante esta exposição, é importante isto, não é? Eles verem, eles pintarem. Aprenderem sobretudo a observar, porque as crianças não sabem. Não param, não é? Não se focam. Não. Ter que pintar eu tento-os ensinar a observar sobretudo, a captar a imagem, estarem atentos. Ter que desenhar um objeto obriga-os a focar a atenção, não é? Exatamente. E a verem o claro, o escuro, a diferença. Eles andam... Os do 4º ano. Os outros mais pequeninos não é? Pronto, ainda são mais... Fazem mais colagens e também desenham, pintam. Com essas técnicas vão aprendendo. Sobretudo agora é o pastel e os lápis de cera. Pastel. Isso é muito e depois as canetas, feltro. Claro. Eles adoram pintar com canetas feltro. Sim. Não, pensar. Só as coisinhas muito pequeninas. É que eu quero com a caneta. Não, e mistura? Riscam depois. Não dá, porque eles são muito pequeninos, não é? E mistura lápis de cera? Não, sim, pode fazer mistura. Pode misturar. E pontilhismo e essas coisas, eles também faz com eles ou não? Sim, já tenho feito. É engraçado que houve uma aluna que me ofereceu um desenho com pontilhismo mesmo. Sim, um desenho giríssimo. Todo com pontinhos. É só feito com pontinhos. Eu fiz isso, que era para ver as sombras e... Não bem. Os artistas aqui não estão... Temos a Cristina Mel, é a nossa artista, pronto, que é porque aqui esta parte das artes não está assim muito tão... Tem que vos ensinar. Tem que nos ensinar, tem que vir cá dar umas aulinhas. Umas aulinhas. E então, Cristina, foi sendo este o seu percurso? Foi fazendo exposições? Onde é que já fez exposições? Ui, em tantos sítios. Há quantos anos é que faz exposições? Há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos que faz exposições. Eu comecei por Lisboa, claro, nossa cidade. Depois, várias zonas do país, as câmaras municipais, até aqui, de Loures. Loures tem sido, sim. Loures, Santarém, sei lá. Já estive no Brasil também. Já? Estive no Brasil. E quando vai fazer meio. Quando faz estas exposições, são o quê? São tipo coleções, são tipo, eu não sei como é que se chama. Sim. Tem um tema específico? Sim, um tema. Pedem-lhe um tema e faz, por exemplo, vários quadros sobre aquele tema? Exato. Eu, por exemplo, a exposição que fiz em Paris, no Brasil, pediram-me, nós queremos mulheres que se notaram que foram mulheres importantes da cultura portuguesa e não só, ligadas também à política. E eu disse, está bem, eu escolhi. Bem, embora me exigissem a Maria Barroso, a doutora Maria Barroso. Essas exigiram-me. Gostamos muito dela. Pronto. Entretanto, escolhi praticamente todas elas ligadas à literatura. Maria Undina Braga, Maria Judite Carvalho, a Rainha Carlota Joaquina, que uniu Portugal e o Brasil. E tinha Agostina Bessa Luís. Tinha imagens da Procurei. Dona Carlota Joaquina? Sim. Essa exposição, por acaso, partilhei com a minha filha. Ela fez 4 figuras e eu fiz outras 4. Mas porque depois... a sua filha já, estamos a ver que é o avô, a mãe e a filha também já está nas artes, é isso? Sim, Qual foi a sua postura com a sua filha?
muito boa. Aliás, eu fiz em 2011, fiz uma exposição na Sociedade de Língua Portuguesa e fiz uma exposição em Sintra, numa galeria, no qual a minha filha também participou. No Brasil também, mas eu no Brasil não expus só a desenho, expus também bijutaria. Eu também comecei em 2004 a fazer bijutaria. Sim. Expus várias vezes na FIL, na Feira Internacional de Artesanato, durante uns 5 anos. Que eu expus na FIL. Tudo ligado à mesma coisa, à criatividade, não é? à pintura. Às manualidades. E até à escultura, também já cheguei a fazer escultura. Sim, sim. Cheguei a fazer alguma escultura. Figuras de banda desenhada. Mas como é que foi quando a sua filha, como a Cláudia aqui estava a perguntar, como é que foi quando a sua filha, quando percebeu que a sua filha não tinha só um jeitinho para essa área, mas também se calhar ia ser uma artista, que já conhecia o mundo, conhece o bom e o mau desse mundo, como é que foi? Claro que os filhos são influenciados pelos pais, como eu disse, não é? Pois. E a Patrícia, desde pequenina, começou a ver a mãe a desenhar e começou também a desenhar ela. Os primeiros desenhos, eu até os tenho. E até assinava. Ela até escolheu um pseudónimo giríssimo. Nili, Nelly Rosa Afonso. Achava imensa graça, não sei onde é que ela foi buscar aquilo. Nili, Nelly Rosa Afonso. A Patrícia, eu disse, bem, Patrícia, já vi, ela também tem talento, de facto, para o desenho. Sim. Ela é extraordinária a desenhar, até melhor que eu. E ela formou-se em História da Arte, portanto, também está ligada à arte. E ainda hoje, aliás, até posso falar aqui sobre eu já fui convidada para também fazer várias capas de livros. Sim. Fiz. Para poetas e escritores. Pronto, fez ilustrações, não é? Exato, sim. Ilustrações. Mas este ano, eu e a Patrícia fomos convidadas para ilustrar um livro infanto-juvenil, que se chama Tininha... As Aventuras da Tininha. As Aventuras de Tininha na Pandemia, exatamente. Pronto. Já me estava a falhar. Já lhe estava a falhar. Eu estava à espera que dissesse, mas eu tinha aqui as cábulas. Nós vimos sempre preparadas. E como é que foi ilustrar um livro? E com a filha? Com a filha. Portanto, é engraçado, não é? Fazer aqui foi muito interessante. Foi uma... Uma parceria. Sim, foi uma parceria, exatamente. Ela praticamente desenhou e eu pintei. Ela é melhor a desenhar, eu sou melhor a pintar. Pronto, há bocado a Cláudia falou sobre isso, não é? Se gosta mais de pintar, dá. E assim vale a pena, não é? Vale, assim vale muito a pena. Foi divertidíssimo, trabalhoso, mas foi muito divertido. Dá muito trabalho fazer a ilustração de um livro? Sim, sim, dá. Muito trabalho, porque para já temos que ler o livro. Sim. E depois temos que ir escolhendo algumas cenas, não é? Para desenharmos. E é muito importante, principalmente nos livros infantis, não é? E por isso tem tantas ilustrações, as ilustrações, porque os miúdos levam aquilo mesmo à séria. É muito importante a colorir um livro. Sim. E os miúdos... e os miúdos ficam muito atentos àquilo. Muito atentos. Isso, aliás, até compreendem melhor a história, não é? Há outra compreensão, ver as figuras. Sim, sim. E às vezes, eu não sei como é que é esse livro, mas às vezes há coisas que são imaginárias, não é? E o ilustrador tem que imaginar, juntamente com o autor, como é que aquilo foi. Por acaso, portanto, é uma arte criativa aqui muito grande também, não é? Muito grande. Sim. Sobretudo muito grande mesmo. Eu lembro-me que há uma parte do livro em que a Tininha sonha com um castelo e não sei o quê, ali umas coisas. E eu adorei desenhar. Também ajudei a Patrícia a desenhar, mas adorei pintar aquilo. Um imenso gozo. A Tininha a sonhar com um castelo. Fizemos então um castelo giríssimo. Pronto. Têm que ir ver este livro, não é? As Aventuras da Tininha na Pandemia, para conhecerem aqui as imagens, não é? O livro já foi... teve 3 apresentações, o livro. Sim. 3 lançamentos. O ano passado. Foi muito interessante. E o livro está a ter muito êxito. Está à venda na FNAC e na Bertrand. Sim. Então as pessoas podem ainda ver esse livro para este ano. Eu tenho alunos meus que o compraram. Pois. O compraram. A professora ilustrou, vale a pena. Claro.
E falámos aqui das exposições, já falámos do Brasil, e sem querer veio aí também um dos motivos que hoje a trouxe aqui para nós conversarmos um bocadinho, que foi uma exposição que aconteceu aqui, bem perto de nós, on parle en français, tipo... Oui, oui. Conte-nos como é que isso aconteceu, na sequência de que é que veio esse convite para essa exposição, como é que foi? Pois, eu fui convidada em agosto de 2019 por o mestre Aquilino Ferreira para expor o ano passado, em 2019, em 2020. Sim, é sim, sim. Engano-me nas datas. Sim. Em abril de 2020. Claro que eu aceitei de imediato, não é? Fiquei felicíssima expor no carrossel do Louvre, não é por qualquer pessoa, não é? Eu pensei, olha, isso para o meu currículo é enriquecedor, não é? Claro. E eu aceitei, só que nós, como sabemos, tivemos a pandemia, não é? Em 2020. E o carrossel do Louvre ficou para outra altura, não é? Mas o mestre disse, não se preocupe, Cristina, porque vamos fazê-la. Logo que possamos. E por acaso o ano passado, 2021, em outubro, assim aconteceu. 22, 23 e 24 de outubro. Portanto, e essa exposição era em conjunto com outras pessoas, com não é? Com outras, sim. Ele convidou cerca de 16 artistas. Portugueses? Não. Franceses, africanos, ingleses. Envolvia várias nacionalidades. E aquilo, de facto, é um mundo, não é? O mestre, por acaso, tinha-me dito que em 2019, em outubro de 2019, que ele tinha lá estado, tiveram cerca de 10 mil pessoas a visitarem o carrossel do Louvre. 10 mil por dia. Por dia. Uau, muita gente. Muita gente. E o ano passado, em 2021, também foi, de facto. Também claro que gente. Não foi tanta gente. Por causa da pandemia, não é? Por causa da pandemia. Tudo. Sim, mudou. Mas estamos condicionados e estamos limitados. Sim, claro. Mas mesmo assim foi muito boa. Muito gratificante mesmo. E nós temos um pequeno vídeo, sim, não é? Vamos ver e depois comentamos no final, está bem? Então fica connosco.
E então ficámos aqui com uma pequenina visita à exposição, não é? Não tivemos lá, mas... Não tivemos lá, mas já vimos. Cristina, alguns comentários que nos fez aqui em off. Portanto, vimos ali a sua tela, não é? Que era uma senhora, quem esteve atento viu e dizia Cristina Melo em rodapé, não é? Sim, eu só participei com uma tela. Sim. A sua tela era sobre? A Máscara de Carmila. De Carmila? Carmila. Quem é Carmila? Carmila, olha, foi um livro que eu li de um escritor irlandês e achei imensa graça ao nome. Tem que ser uma coisa que não muito vulgar. Sim. E porquê a máscara? Não podemos saber. Ainda usamos máscara. Não, é que a Carmila é uma mulher muito bonita. E a máscara tirou-lhe essa beleza, não é? Sim. É assim. É assim. E daí eu ter escolhido a máscara, mas que não é uma máscara qualquer. Sim. Uma máscara que tem ali uns desenhos, não sei se repararam, uns dourados. E ela tirou a máscara, pronto. Teve a ver também... Não que o livro fale na máscara, eu escolhi a Carmila porque gostei do livro, mas a máscara tem a ver com o clima em que estamos a viver. Sim, de máscara ainda, não é? E eu quis fazer uma mulher bonita, porque eu gosto de desenhar mulheres bonitas. Claro. Não é? E já tinha dito que tem essa paixão por desenhar figura mulheres, humana e as mulheres, sim. Sobretudo as mulheres. A mulher, gosto de pintar a mulher. É engraçado. Uma vez perguntaram, porquê que pintas só mulheres? Também pinto homens, claro, e paisagens e etc. Mas eu respeito, talvez, a consideração. As mulheres têm uma estrutura mental, eu digo tridimensional, como eu costumo dizer. Pensam em tudo, são mais sensíveis. É diferente. São super mulheres, não é? Super mulheres. Super avós, super mães, super tias, super donas de casa, super profissionais. Engraçado, aqui há uns anos, não há muitos, fui à Bertrand e normalmente vou à secção de arte e fiquei felicíssima quando deparo-me com um livro que dizia A Arte no Feminino, a pintura portuguesa no século XXI. E estava lá eu. Ah, muito bem. E pensei, olha, escolheram a Cristina, fiquei muito feliz. Foi um crítico, ele é formado em... E não sabia que estava lá nesse livro? Por acaso, eles só tiraram um extrato do meu currículo. Pronto, o senhor com certeza não sei como teve conhecimento, porque eles normalmente até pedem. Sim, claro. Mas não. Portanto, também se quiserem conhecer um bocadinho mais da Cristina, arte no feminino, não é? A arte no feminino. Quem é quem na pintura portuguesa do século XXI? Sim. Sim, um calhamaço. Um calhamaço. Um calhamaço. Como são alguns livros de arte também, de verdade. São assim todos, grandes, assim. São todos sempre Eu grandes. comprei o livro, não é? Que na altura foi bastante caro. Claro, então tinha que comprar são para muito ficar. caros, os livros de arte são caríssimos. Sempre assim. E, Cristina, portanto, aqui a exposição, vimos também aqui o mestre que falou. Mestre Aquilino Ferreira. Aquilino Ferreira, que foi o autor daquele quadro, que nos estava a dizer que era um quadro de escultura, não era? Para mim é, porque tem ali, os cabelos do Einstein eram um bocadinho, Aquilo eram fiozinhos de cobre. Tinham umas nuances. De cobre, Eles são fios em cobre. Sim. Era uma tela fabulosa. Não leva mal. Ele tem uma técnica muito boa. Ele pinta... Ele tem a técnica do café, que ele pinta a café. Eu acho cheiríssimo. É? Senhora, é já um mestre. Não podemos trazê-lo aqui, mas quem sabe ele queira ser convidado das nossas manhãs na TV, de falar com os nossos colegas, que nós aqui só recebemos mulheres, mas pronto, porque não? Ele vinha, tenho a certeza. O mestre Aquilino, pronto, fica aqui, temos de ter aos colegas das manhãs para o convidarem. Arranja os convidados. Já arranjei convidados, sou amiga, novo ano sempre amiga. E Cristina, quem agora ficou aqui um bocadinho curioso, não é? Com estas exposições, com o seu percurso e quer conhecer um bocadinho mais da sua arte, como é que pode fazer? Olha, eu tenho uma página, penso que enviei. Sim, mas pode dizer se faz favor. Sim. Não passaram. Não, já passam. Sim, mas pode dizer se faz favor. Mas eu não sei, sabe de cor. Não sei de cor. Pronto. Coisas de cor nem sempre. Não sabe. Nem sempre vou lá. Não faz mal então. Mas eu temos tenho ali, muita coisa, então, não passar, é? Sim. Já temos ali a passar Cristina Melo Pintora no Facebook, peças originais. E o que é que as pessoas podem ver nas suas páginas? Por acaso a minha página neste momento não está atualizada. Também, eu tenho uma página no Facebook, sim,
Cristina Melo, artista plástica, mas ela não está atualizada. Vocês nem imaginam o trabalho que eu tenho, não é? Isto agora de dar aulas, e depois este ano fui convidada para tantos projetos, estou à frente de 4 projetos, há coisas que eu tenho que pôr para trás. Pronto, mas depois quem quiser conhecer também não tem que ser as artes de agora, já vai conhecer assim um bocadinho do seu trabalho, não é? Vai lá conhecer, vai ver o quê? Tem lá algumas pinturas que fez? Tenho algumas pinturas que fiz. Exposições que fiz ao longo do meu percurso. Tenho lá exposições, salvo erro, desde 2017. Portanto, tem aqui algumas coisas, não é? Que vale a pena ver, não é? E outras encomendas que me pediram. E se alguém quiser fazer alguma encomenda, pode fazer? Claro que pode. E como é que isso funciona? Como é que faz? Tem uma ideia, apresentam? As pessoas gostam muito de retrato. Ainda agora houve uma colega minha que me pediu para eu desenhar o irmão, que já faleceu e não sei o quê, para oferecer à mãe. Eu pessoalmente não gosto muito de pintar retrato. Porque fui ser eu, do meu estilo, não é? Porque a gente tem que fazer aquilo que lá está e para mim aquilo não... Gosta mais de inventar. Ser eu a criar, não é? Sim. Eu posso... Tem que pedir à sua filha. Ela gosta. Exatamente, está a ver como sabe? A sua filha exatamente, eu pedi-lhe ela para fazer esse trabalho, porque é um trabalho que eu, sinceramente... Ela gosta de fazer o copy, não é? Sim, eu disse-lhe, tens que ser tu a pintar, porque ela gosta de desenhar aquilo que lá está, eu não. Eu gosta de criar sobre aquilo que lá está, não é? Exatamente, há uma diferença. E ela é boa a desenho. Embora eu já pintei bastantes retratos. Mas quem quiser pode ir ter consigo e pedir-lhe um retrato, uma paisagem. Faço tudo isso. Um sonho como o do Castelo da Tininha. Exato. Esse olha, tive um sonho e pinta-me este sonho. Pronto, também é uma ideia, não é? Exatamente. Um sítio idílico, sei lá. Pinta-se sonho. E a vida, às vezes, o pintor também sonha. Também tem sonhos. E esses sonhos depois também os materializa na tela, não é? Claro. Já me aconteceu isso. Sonhar e levantar-me e escrever logo para não esquecer. Que é para ficar marcado e registado. Então, quem quiser conhecer melhor o seu trabalho pode ir à sua página. Quem quiser, como a Cláudia perguntou, encomendar, pedir alguma coisa. Quanto tempo, por exemplo, se uma pessoa pedir uma tela... Para amanhã. Para amanhã não deve dar tempo. Acho que para amanhã é muito cedo. Não é assim. Embora a última não, talvez a antepenúltima que fiz, eu já estava tão cansada porque foram 12 telas, pintei aí em 2 meses. E na última tela eu pensei, eu preciso de ajuda, eu preciso pintar isto o mais depressa possível. E de repente, acho que em 2 horas pintei uma tela. Foi assim uma coisa. Consegui pintar a tela. Não é impossível. Sim, pronto, não é impossível. Não é que a pressão me... Sim, mas com antecedência é melhor, não é? Com antecedência é melhor. Com antecedência é muito melhor. Tem a sua agenda e tudo. E falou há pouco também que tinha algumas peças de artesanato, não é? Que já tinha em tempos posto na fila. Sim, a Meluana. Sim, a Meluana, não é? Portanto, também tem algumas peças que se as pessoas quiserem ir ver... Pinto as minhas sardinhas, eu tenho uma coleção de sardinhas, por acaso tem tido bastante êxito. E peças de bijutaria, peças feitas e pintadas à mão, em porcelana fria. Que brincos... Brincos, colares, anéis, pulseiras. Tudo. É só pedirem. Portanto, podem ir lá ver as páginas, não é? Tem aqui uma parceria com a sua filha, não é? Sim. Também ajuda sempre nesta ela parte... Também está sempre ao meu lado. Também ajuda nesta parte de fazer as coisas, do artesanato e tudo isso? Sim, ajuda. Ela faz muitas peças em porcelana e eu pinto-as. E como é que é trabalhar com a filha? É muito gostoso, muito bom. Nós damos muito bem, aquilo é quase uma. Somos muito parecidas, até a nível de temperamento e tudo. Embora eu seja mais dinâmica, talvez. Não é? Também tenho outra idade, não é? Ela é mais jovem. Mas damos-nos muito bem. Consultamos uma a outra, fazemos assim, entendeu? Combinamos, depois. É bom, a parceria com ela é muito bom. Acho que é ótimo, é perfeito. É perfeito, mãe e filha aqui, neste mesmo ramo das artes, a fazerem coisas. Portanto, nós damos aulas na mesma escola e tudo.
Ah, é? Ah, ela também dá aulas? Também está a dar aulas. Ok. Estamos a dar aulas na mesma escola, no agrupamento de escolas Reinaldo dos Santos. E também está à frente dos projetos que eu estou. Exatamente. Vai uma, vai outra. Andamos as duas. Só não estamos nas aulas de formação que estamos a dar. Aí não estamos juntas. Eu vou dar aulas à Castanheira do Ribatejo e a Via Longa. Castanheira do Ribatejo, grande terra é essa. Já lá dei aulas muitos anos. Foi? Foi, sim, senhora. Guardo no coração muitos meninos de lá. Castanheira do Ribatejo. Que eu pensei que era no fim do mundo quando fiquei lá colocada. E afinal era logo já ali. Parece que é do norte. Parece que é muito longe, não é? Pois, eu Mas também não achei. Não. Não é. É seguir a Vila Franca. É seguir a Vila Franca. Sim, é sim. logo ali a seguir. É, ótimo. Uma grande terra com pessoas muito queridas. Se alguém tiver a ver, sim, senhora. Por acaso, gosto imenso de lá estar. Castanheira do Ribatejo é um sítio muito simpático. Os miúdos são muito calorosos. Vem aí a professora de artes. Ei! Dá aulas em que escola? São Sebastião. Pois já não sei os nomes, eu não sou do tempo dos nomes. São Sebastião. Eu dou aqui também em Via Longa, em 2. Pronto, é assim. E também dava no Forte da Casa. E nestes projetos todos, o que é mais desafiante? Tudo é. Tudo é importante e tudo me estimula até. Isto dá uma vivacidade, a vivacidade aqui ao meu interior, não é? Eu ando sempre muito, muito empolgada. Mas o facto de ter sido convidada para dar aulas no colégio, ali em Alverca, bem, dá-me imenso gozo ir, eu e a Patrícia, irmos dar aulas àquele colégio. Nós dinamizamos essa disciplina que se chama Pintura e as Primeiras Ilustrações, porque os miúdos, de facto, são fantásticos. E gosta daquilo, não é? Os miúdos adoram. Eles têm um interesse, bem, miúdos com um talento incrível. Eu já dei a profissão deles, destinei a profissão deles a cada um deles. Tu vais ser arquiteto. Vais ser. Porque eles têm mesmo perfil disso. Tem mesmo essa coisa. Giríssimos. Nós temos que nos despedir. Olha, foi muito giro este programa. Muito giro. Muito obrigada, Cristina. Obrigado, também parabéns para a sua filha, a Patrícia. Obrigada. E tudo bom, muito sucesso. Obrigada. Muito obrigada. E mais exposições, e mais trabalhos, e mais miúdos, e continue a formar os nossos artistas e o lado criativo, porque podem ser engenheiros, mas ser criativos à mesma. Com certeza. Ou médicos, mas criativos, porque isso tudo é um lado que devemos também estimular. Olha, muito bem. E adeus, Ruth. E adeus, não, até adeus. À próxima. Até à próxima, até já, ou até logo, ou até amanhã, ou até. O importante é que volte sempre connosco, como a Ruth, pelas 15 horas de segunda a sexta-feira. Muito obrigada pela sua companhia. E já sabe, quem sabe está aí um artista dentro da sua casa, porque não? Começa aí a pintar e depois vem a pedir aqui umas dicas à Cristina. É só entrar em contato com ela. Contamos consigo. Um grande beijinho para os artistas e não artistas. Adeus.